E aí pessoal, passando para deixar alguns avisos importantes para você. Se você é novo nesse canal, se inscreve agora e ativa o sininho para que todas as semanas você possa ser notificado que o material novo acabou de ser postado e você possa acessá-lo. Em algum lugar desse vídeo vão aparecer dois QR Codes. Um é o teu guia de estudo e o outro é o teu devocional diário. Dois materiais importantíssimos. Então faz a leitura desse QR Code, baixa esse material e mergulha no conhecimento essa semana. Ao longo desse vídeo, alguns QR Codes vão aparecer para testar suas habilidades. Eu quero ver se você realmente entendeu e colocou em prática tudo que eu compartilhei contigo aqui. Mas olha, fica atento que agora vai começar um vídeo maravilhoso. Não quero tomar mais teu tempo. Vai lá assistir. Te vejo depois. Beijo, tchau! E aí pessoal, chegou o grande mês do ano. Oh, esse mês é maravilhoso. Você gosta do mês de dezembro? O mês de dezembro me lembra tanta coisa boa, gente. Olha lá, vamos enumerar. O mês de dezembro me lembra comida gostosa, sobremesas maravilhosas. Me lembra presentes que eu quis ganhar o ano inteiro, mas só ganhei em dezembro. Ah, outra coisa, me lembra também férias, férias, praia, é muito bom, né? Ah, me lembra também, sabe o quê? Convidar pessoas para terem uma refeição na minha casa. Pessoas que eu já fazia muito tempo que não via, mas de repente no mês de dezembro elas aparecem. Ah, me lembra também confraternização da escola, do trabalho, da faculdade, dos amigos mais íntimos. Amigo oculto, me lembra tudo isso. Mas peraí, mas o Natal é isso aí mesmo? Será? Me responde aí. Vou esperar você me responder. Natal é isso aí mesmo? É isso? Fala aí. Claro que não, gente. Claro que não. O Natal é muito mais que isso. O Natal não é simplesmente um feriado onde a gente para, descansa, sai para viajar, faz férias, comida gostosa e etc. Tudo que eu citei aqui antes. O Natal pode ter tudo isso e não tem problema nenhum. O Natal me lembra também de cestas básicas, ajudar as pessoas, mas eu preciso viver essa vida os 12 meses do ano. Eu preciso ser generoso nos 12 meses do ano. Eu preciso lembrar de ajudar as pessoas os 12 meses do ano. Eu preciso convidar pessoas, sabe, que às vezes não tem família aqui na minha cidade e que gostariam de ter um tempo em família para desfrutar da minha família junto. Eu preciso ser generosa, apoiar projetos, eu preciso fazer coisas agradáveis com as pessoas e com a minha família todos os meses do ano. Não é só em dezembro. Então, dezembro não é um mês que desperta a generosidade, ou desperta algo em mim muito bom, ou desperta coisas, ai, que legal, ai, é o melhor mês do ano porque eu simplesmente viro outra pessoa em dezembro. Não é por isso. Nós precisamos pontuar claramente o motivo que nos traz essa alegria, esse contentamento no mês de dezembro. É porque é o nascimento do nosso Salvador, a nossa estrela da manhã, aquele que nos trouxe uma saída no meio do caos, aquele que olhou para nós e enxergou algo bom em nós quando nós éramos pecadores. Uai, tia Bel, mas nós não somos pecadores. Somos pecadores, mas naquele momento não havia saída para nós. Não tinha mais o que fazer. Nós estávamos condenados a uma vida terrível debaixo do pecado. É como se, para pensar, alguém, sabe aqueles filmes de uma pessoa que está lá no calabouço com correntes e aquela gotinha, aquele lugar frio, molhado, onde alguém só joga para você um copo com um pouquinho d'água e você toma com os lábios todos rachando. Era aquilo. Espiritualmente a nossa vida estava daquele jeito, num lugar escuro, sombrio, num lugar tenebroso, daquelas músicas bem, sabe, aquela coisa horrível. Era a nossa vida. Quando o pecado entrou no mundo, trouxe a morte, e a morte era o fim de uma vida eterna que Deus tinha programado e projetado para nossas vidas. Então nós celebramos a vida no Natal, nós celebramos o Salvador, nós celebramos um amor incondicional, um amor leal, um amor profundo, um amor que se entrega, um amor que entrega a sua própria vida. E olha que amor lindo, a Bíblia diz que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja,
nós não tínhamos dado a ele nenhuma garantia de que o sacrifício dele seria recebido por nós, que nós iríamos ser fiéis a ele e que, olha, pode se sacrificar porque depois do sacrifício eu vou entregar minha vida para você, ou eu já estou entregando minha vida para você antes do sacrifício. Não, nós éramos pecadores, nós não tínhamos nem entendimento do que Jesus estava fazendo ou da aliança que Jesus estava fazendo com Deus e com a humanidade quando ele disse, olha Pai, eu aceito essa missão e vou me entregar por esse povo que precisa de um Cordeiro Santo, como eu sou santo. Assim fez Jesus, mas ele não sabia se você e eu iríamos aceitá-lo. E eu quero deixar claro, esse não sabia. Na verdade, não havia nenhuma aliança feita por nós com ele. Mas é claro que Jesus, como Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Mas ele não tinha uma garantia da nossa parte. Ele morreu por todos. Ele não morreu por aqueles que, peraí, como eu sou onisciente, eu já sei que fulano vai me aceitar, ciclano, beltrano, esse aqui, aquele ali, então eu vou morrer só por essa galera. Claro, né? Eu não sou trouxa, não vou morrer porque não quer, porque não me quer. Não. Ele morreu por todos. Ele deu a chance a todos, mesmo aqueles que não o aceitaram. Ele se entregou por eles também. E o Natal representa tudo isso. Para pensar. E aí eu quero trazer um exemplo para você que mexe muito comigo. Quando nós ajudamos alguém, sabe? Vai lá, você aí ajudou um amigo, uma amiga, você se sacrificou, você abriu mão de um monte de coisa da tua própria vida para ajudar essa pessoa. Você foi uma amiga ou um amigo de verdade, que foi fiel e tudo, e de repente aquela pessoa, ela é ingrata com você. Ela fala mal de você para outras pessoas. Ela diz na tua cara, oh, você fez isso por mim porque você quis, você abriu mão de outras coisas por mim porque você quis, problema seu. E você ouve coisas horríveis como essas coisas. Como você vai se sentir? Triste? Abatido? Eu já me senti assim. Eu já me sacrifiquei por pessoas que no final das contas olharam para mim e disseram, você não fez nada mais, nada menos do que você mesmo quis fazer. E tudo bem, problema seu. Quantas vezes as pessoas não são ingratas conosco? E quando Jesus morreu por nós, ele morreu por essas pessoas ingratas também. Ele não escolheu as pessoas com as quais ele ia fazer uma aliança porque ia dar certo. Ele morreu por todos. O amor dele foi incondicional, foi por toda a humanidade. Foi por todos que pecaram, pecadões, que a gente gosta, né, de colocar peso nos pecados, né? Pecadão e pecadinho. Ele morreu pelos pecadões e pecadinho, embora todos pecaram. E independente de que nível de pecado, humanamente falando, né? Ou seja, do ponto de vista de cada um de nós, às vezes a gente classifica os pecados como pecados mais perigosos, pecados menos perigosos, mas para ele tudo era pecado. E ele morreu por todos igualmente. Ele entregou a sua própria vida por todos igualmente. E engraçado que esse plano não podia, gente, ser simplesmente por alguém generoso. Ai, é o seguinte, eu sou um kamikaze. Você sabe o que é kamikaze? Eu vou botar aqui no vídeo o que é um kamikaze, tá bom? Aí você lê. Presta atenção, ele não era um kamikaze que dizia assim, caramba, eu vou entregar minha vida para eu ser um mártir, para eu ser lembrado de todas as gerações como o cara que entregou sua vida, a menina que entregou sua vida. Não era um doidão não, gente. Jesus não era um doidão não, que queria morrer para sair na história não. Jesus, ele entregou sua vida por nós conscientemente. Ele precisava ser alguém que estava fora do pecado, que não cometesse pecado. Porque senão qualquer doido aí, doidão, ia se entregar por nós, gente. Mas existiam regras nessa entrega. Primeiro, ele tinha que ser santo e permanecer santo e resistindo ao pecado, mesmo sendo um homem como nós, seres humanos de carne e osso. Porque a gente não vive dizendo, eu sou de carne e osso, então por isso eu peco. Dá licença, desculpa, tá, gente? Como eu não nasci santo, ele habitou nessa carne igual nós. Ele teve os mesmos sentimentos, ele viveu as mesmas coisas, as mesmas experiências. As reações dele foram diferentes das nossas. Tanto é que ele permaneceu santo e não pecou. Então tinha que ser um Cordeiro Santo. Tinha que ser sacrificado alguém santo. E eu e você não somos santos, mas ele foi santo. Então ele deu certo. Ele disse, eu quero. E ele sacrificou. E ele habitou num corpo, e ele morreu por nós. E a Bíblia diz que ele precisava passar por toda a experiência humana, até que chegasse o dia da sua morte. E na sua morte, a morte dele tinha que ser morte de cruz, que era a pior morte da época. Era a morte onde os piores dos piores morriam. Mas por que ele precisou passar por essa morte, gente? Sendo que ele foi santo, ele não pecou,
Isso foi uma das regras, que esse cordeiro tinha que ser santo, e ele não pecou. Por que ele foi para a morte de cruz, que era a pior morte, a morte dos mais terríveis e horríveis do mundo? Ele foi para a morte de cruz porque lá na morte, lá naquele momento da morte dele, ele estava pagando pelos seus, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelos pecadinhos e pelos pecadões. E considerando que naquela época a morte de cruz era pelos pecadões, ele precisou ir até a morte de cruz para morrer pelos pecadões. E a Bíblia diz que ele morreu ali. Mas precisava, a última regra de tudo isso tinha que acontecer. E qual que era a última regra? O último detalhe de tudo isso, além dele ser santo, além dele passar por todas as tentações e resistir às tentações, além dele passar pelas experiências difíceis da vida, além dele morrer, ele precisava, além de morrer em morte de cruz, ele precisava ressuscitar para vencer a morte. Aleluia! Ele foi o único que ressuscitou. Muitos passaram pela terra e foram generosos, tentaram ser santos, mas não foram santos. Morreram, alguns talvez, não sei, morreram até morte de cruz. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nenhum deles ressuscitou. Nenhum deles ressuscitou. O único que ressuscitou ao terceiro dia foi o nosso Salvador. Então, no mês de dezembro, nós celebramos esse Salvador, que passou por todo esse processo e chegou do outro lado, ressuscitado, para nos garantir a vida eterna. Então, esse mês é um mês onde você e eu precisamos celebrar a vida desse Jesus, a vida, o nascimento desse Jesus, a entrega desse Jesus, do nosso único Salvador, daquele que se entregou por mim e por você para me garantir e te garantir uma vida eterna. Mas quando nós olhamos o nascimento da salvação, do nosso Salvador, nós não podemos simplesmente olhar para essa cena, para essa foto e dizer: ah, tá tudo bem, legal, ele nasceu, parabéns para ele, que bom que ele morreu por mim e que bom que agora eu posso ter a vida eterna. Não é só isso. Nós precisamos declarar e proclamar as boas novas do Evangelho que ele trouxe, a salvação que ele trouxe. Porque algumas pessoas não o conhecem. E a Bíblia diz que todos que conhecem Jesus e decidem viver a sua palavra, ou seja, decidem ser fiéis aos seus mandamentos, ao mandamento de Cristo Jesus, esses são que amam Jesus. E esses são amados por Ele. E esses são libertos do pecado. E aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário purifica-nos de todo pecado. Mas há necessidade de ter uma aliança, de ter conhecimento de quem Ele é. E muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. Por incrível que pareça, no século XXI, hoje, as pessoas ainda não conhecem Jesus. Alguns conhecem um Jesus muito distante, um Jesus que não é o Jesus que nós conhecemos. E nós precisamos declarar esse Jesus para eles. Alguns outros conhecem histórias que se assemelham à história de Jesus, mas colocam Jesus como um personagem a mais na história, ou seja, não como o personagem principal da história. Outros nunca nem ouviram falar de Jesus. São tantos cenários diferentes de pessoas que precisam ouvir de Jesus e não tem quem fale. Mas você pode ser hoje alguém em que Deus pode confiar essa voz para falar e comunicar o Evangelho, a palavra de Deus, a verdade de Cristo Jesus. Eu quero convidar você para, nesse primeiro vídeo, viver um exercício especial com Deus. Comece a falar nesse mês de dezembro, todos os dias. Fala para alguém sobre Jesus. Fala para alguém de uma forma simples, sabe? Sem muita coisa. Simplesmente fala. Esse é o mês do nascimento do Salvador. Você sabia disso? Você sabia que no mês de dezembro se comemora o nascimento do nosso Salvador? Você sabia que ele se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores? Você sabia que ele teve um amor tão profundo por nós que ele pagou pela nossa culpa, pelos nossos pecados, que ele levou na cruz do Calvário o meu pecado e o seu pecado, por isso que ele foi em morte de cruz, que era a pior morte da época? Começa a falar essas coisas para as pessoas, que são coisas que as pessoas não sabem, são coisas que trazem um sentido claro desse mês de dezembro, desse dia 25 de dezembro, que as pessoas não sabem. As pessoas acham que o Natal é uma árvore de Natal, o Natal são bolas brilhantes de Natal, o Natal são presentes, o Natal são tantas coisas, são feriado, o Natal é algo que se explica muito rapidamente e é um motivo para todo mundo tirar férias. Não, o Natal é um tempo, é uma época preciosa para todos nós, porque foi ali que nasceu o plano perfeito de Deus para a humanidade, a salvação para todo aquele que nele crê. Então, se dedique em comunicar essas verdades de Cristo Jesus para as pessoas. Se dedique nesse mês de dezembro. Sim, nesse mês de dezembro, eu convoco você a declarar todos os dias para alguém
que Jesus nasceu. Jesus nasceu nesse mês. Mesmo que as pessoas digam, mas não é desse mês, era outro mês. Não tem problema, nós colocamos essa data no calendário e não importa especificamente se foi tal dia ou tal mês, o que importa é Jesus nasceu. E nós decidimos declarar que Jesus nasceu nesse mês. Nós decidimos declarar que Jesus nasceu, mas nós como cristãos falamos que Jesus nasceu todos os dias, todos os meses do ano, porque isso enche o nosso coração de alegria e eu quero que enche o teu coração também de alegria. Então, essa semana eu quero você todos os dias declarando para as pessoas: Jesus nasceu, Jesus veio ao mundo, o Salvador veio pagar pelos nossos pecados, Ele morreu em morte de cruz, porque Ele morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados, Ele nos garantiu a vida eterna, só Ele ressuscitou, nenhum mais ressuscitou. Fala para as pessoas: o meu Jesus ressuscitou e na ressurreição Ele nos garantiu a vida eterna. Te vejo essa semana e eu quero saber mais de você, quero saber mais sobre as suas experiências ao longo dessa semana em falar que Jesus nasceu, e eu quero saber o que as pessoas comentaram sobre isso, o que você trouxe de novidade para as pessoas sobre isso e como Deus resplandeceu a glória dele através da tua vida. Um beijo grande e te vejo na próxima semana. Nós vamos declarar que Jesus nasceu. Feliz Natal! Beijo para você!